Hoje vocês vão ficar aqui no meu quarto, que a gente vai bater mais um papo daqueles de garotas. Deixa eu ver se tá tudo certo. E aí, minhas gatas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Arte de Ser Gostosa. E a gente tá na playlist sobre saúde de gostosa. A gente já tem no canal a playlist sobre dinheiro, que a gente ainda vai falar muito mais. Tem a playlist sobre presença, que a gente também vai falar um pouco mais. Mas vamos focar um pouquinho aqui nessa parte de saúde de gostosa, que eu acho que é um assunto que muitas de vocês devem ter bastante dúvida. E eu tive a coragem de fazer a experiência comigo mesma. E eu queria que outras mulheres pudessem também ter essa coragem de fazer a mesma experiência, porque, infelizmente, quando o assunto é nosso corpo, a gente só sabe o que vai acontecer se a gente testar. Seja com relação a anticoncepcional, a remédio, a qualquer alteração que a gente vai fazer no nosso corpo, a gente só sabe de fato o que vai acontecer se a gente testar, porque cada corpo reage de um jeito. E o que acontece é que o primeiro episódio dessa playlist sobre a saúde de gostosa, eu falei sobre a minha experiência quando eu parei de tomar anticoncepcional, que eu fiquei 12 anos tomando sem interrupções, 12 anos direto tomando anticoncepcional e resolvi parar. E aí eu contei a minha experiência. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Eu acho interessante você ir lá dar uma olhada, porque talvez te dê um norte do que você pode fazer, te dê um norte ou até te inspire a tentar fazer também. Tá, parei de tomar anticoncepcional. E aí, o que eu tô fazendo? O que acontece é que eu coloquei o DIU. Eu coloquei o DIU de cobre, que é um DIU bem polêmico, porque ele não tem hormônio e muitas mulheres relatam dores extremas com esse DIU. E sangramento em excesso, muito mais do que o normal. Só que assim, eu vim de 12 anos tomando anticoncepcional e eu queria muito parar de tomar hormônio, queria muito mesmo. E aí eu resolvi testar, porque como a gente falou aqui no começo do vídeo, a gente só sabe o que vai acontecer no nosso corpo se a gente testar. Não tem como saber se a gente não testar. E aí eu resolvi testar. Eu confesso que eu tava com muito medo quando eu fui colocar. Eu tava bastante insegura porque eu vi muitos relatos. Aqui no YouTube mesmo eu pesquisei muito e a maioria das mulheres falavam que foi uma dor muito grande, que algumas disseram que tomaram anestesia. E eu não sei, eu fiz pelo meu plano, só que o meu plano não tem anestesia. E aí, eu fiquei assim, muito apavorada, eu tava com muito medo. E aí eu fui com medo mesmo. Inclusive o médico, ele era homem, isso me deixou mais desconfortável ainda, apesar dele ser um excelente profissional. Me acalmou da forma que ele pôde, só que ele era homem, né? Então, sim, por mais que ele me acalmasse, ele não tinha aquela empatia, sabe? Aquela coisa de mulher, um feeling. Não tinha isso. Então ele era mais seco nas respostas, sabe? Eram respostas que me acalmavam e ao mesmo tempo me deixavam um pouco tensa, porque ele não tinha aquela coisa de mulher, sabe? Aquele acolhimento. Era uma coisa bem seca. Então eu tava muito nervosa mesmo. Mas não tinha mulher que colocava. No meu plano só tem esse homem que coloca DIU. Ele é o único médico do plano. Então não tinha nem escolha, tinha que ser com ele. E aí, quando eu cheguei pra colocar o DIU, foi assim, eu não conseguia nem respirar direito, pra vocês terem ideia. Sabe quando a respiração fica assim, ó, alta, que você não consegue relaxar? Era eu não conseguia respirar direito, eu tava com dor no estômago, de tão nervosa. E aí ele começou, ele me falava pra ficar calma, que não ia doer e tal, mas assim, não tinha jeito, gente. Eu fiquei muito nervosa. Só que eu acho que eu esperei uma coisa tão grande, sabe? Pelo que eu pesquisei na internet, eu esperava uma coisa tão grande de dor, que eu acho que eu nem senti dor, assim, pra valer. Doeu. Não vou dizer que não doeu. Doeu. Mas não foi uma dor, assim, ai meu Deus, que dor avassaladora. Não foi.
E assim, eu não sei se foi isso, né? Porque eu tava esperando uma dor muito grande, e aí veio uma dor, mas não foi o que eu esperava. Ou se realmente não dói, o tanto que as pessoas falavam aqui nos vídeos que eu pesquisei. Mas eu não senti tanta dor, foi uma dor suportável. E eu fiz, como eu falei, sem anestesia. E eu achei um procedimento muito tranquilo. Só não foi tão tranquilo porque eu estava muito nervosa. Se eu estivesse mais calma, talvez teria sido uma coisa extremamente tranquila. E assim, nos primeiros momentos, até nos primeiros dias, fica sangrando um pouquinho, mas coisa assim, de usar um protetor diário, tranquilo demais. E depois parou de sangrar e quer ver? Vou pegar aqui. Ó, isso aqui é o papelzinho que ele dá lá no dia, ó. Eu coloquei no dia 24, foi 24 do 5 de 10 de 5 de 2024, foi quando eu coloquei. Aí eles dão esse papelzinho aqui pra você ver as instruções e tal. Ou seja, tem 2 anos que eu estou usando o DIU. E nos últimos meses eu tenho percebido que as minhas cólicas têm vindo um pouco mais fortes, tá? Não vou mentir que... Porque quando eu tomava anticoncepcional, eu não sentia nenhuma cólica. Zero. Então foram 12 anos da minha vida sem saber o que era cólica. Na verdade, a vida inteira sem saber o que era cólica, né? Então, quando eu coloquei o DIU, as primeiras menstruações que vieram, realmente passei a sentir cólica. E ultimamente eu tenho percebido que a cólica tem ficado mais intensa. Mas assim, depende muito também. Uma coisa que eu entendi, eu não posso tomar frio, vento frio, passar frio, sentir frio, porque o frio faz a cólica ficar mais intensa. Não posso ficar andando descalça com o chão gelado, porque isso também faz a cólica ficar mais intensa. Talvez se eu ficar muito estressada, a cólica pode ficar mais intensa. Então, assim, é coisa de conhecer o seu próprio corpo mesmo e entender o que que é bom e o que que é ruim, o que que dá pra fazer, o que que não dá. Mas, assim, com toda certeza, se eu tivesse que aconselhar uma pessoa a testar, se a pessoa nunca tentou, não sabe como o corpo dela reagiria, eu diria para testar com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, porque apesar de ter alguns episódios de cólica mais intensa, hoje eu entendo o que que causa isso, e não é sempre que eu consigo evitar, porque nem sempre é só isso, pode ter outras coisas envolvidas também, mas na medida do possível eu tento evitar isso que eu sei que vai me gerar uma cólica mais intensa. E quando vem mesmo a cólica intensa, não tem muito o que fazer, é remédio. Eu não gosto muito de tomar remédio, eu evito. Então, o máximo que eu consigo, eu evito, eu uso bolsa de gel quente, ficar quente, tenta ficar deitada, quente, de barriga para baixo, apertando assim, sabe? De compressão aqui. E é isso, eu consigo lidar com essa dor bem tranquilamente. Tanto que é raro eu tomar remédio. Mas por mais que tenha esses episódios de dor, eu ainda acho que valeu muito a pena. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar aqui o meu antes e o meu depois com o anticoncepcional e hoje com o DIU. O meu corpo mudou muito, porque como é o DIU de cobre, ele não tem nenhum tipo de hormônio. Então, o meu corpo mudou da água pro vinho, a qualidade da pele mudou, melhorou muito a retenção de líquido. E também o meu humor mudou demais. Nossa, hoje eu consigo sentir as coisas, que é um pouco do que a gente falou no último vídeo, né? Eu consigo sentir as coisas, eu consigo ficar mais feliz, eu consigo ficar mais triste, sentir de verdade. E, assim, se eu pudesse aconselhar uma pessoa hoje que tá na dúvida, com certeza seria teste. Porque nada mesmo, nada do que as meninas falaram nos vídeos que eu pesquisei aconteceu comigo, nada. Pode acontecer?
com você? Pode, porque tudo é tentativa e erro. E se você não testar, talvez você nunca vai saber. Então não vai na onda de outras pessoas, não vai nem na minha onda não vai. Se pra mim tá sendo uma experiência incrível, pra você pode ser uma experiência horrível, mas não tem como saber. Realmente é uma coisa que não tem como saber. E assim, se você puder, se você tiver a chance de testar, teste. É o que eu posso dizer, tá? Mas, enfim, é isso, amigas. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência com o DIU. E se você gostou desse vídeo, curte, comente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Compartilha com as suas amigas. Tem alguma amiga que tá pensando em colocar o DIU, manda para ela. E deixa aqui se você tiver alguma dúvida, algum comentário. Obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo.